Com a palavra, a secretária-geral adjunta da OAB Paraná, subseção de Londrina, Renata Cristina de Oliveira Alencar Silva. Boa noite a todos. Quero agradecer os elogios do Dr. Arthur, da doutora Rogéria. Para mim é uma honra fazer parte dessa equipe de trabalho e poder representar a ESA aqui em Londrina. Quero agradecer também a doutora Rogéria por ter acreditado na nossa subseção, acreditar que nós temos capacidade, temos público para os eventos da ESA, e nós ficamos muito felizes em receber esse ciclo permanente, porque há algum tempo eu já acompanhava esse ciclo permanente de debates jurídicos, já tinha visto por onde ele tinha passado, e eu ficava assim, sempre com muita vontade que ele viesse para Londrina. Então estou muito feliz, quero agradecer também a doutora Érica por essa oportunidade que nós estamos tendo nessa noite. E com um tema que é tão palpitante, que é tão importante para nós, advogados, acadêmicos, professores. Então, para nós é uma honra muito grande receber os dois professores nessa noite com esse tema que é tão importante para todos nós. E eu gostaria de aproveitar então essa oportunidade de falar para lembrá-los de um aplicativo que nós temos aqui na subseção de Londrina, que é um aplicativo desenvolvido por nós aqui da subseção, a nosso pedido, e que ele tem um importante canal de comunicação não só com os advogados, mas também com os acadêmicos de direito, porque ele traz a agenda de eventos do mês da nossa subseção. Então, todos os cursos que a ESA oferece, que estão disponíveis na nossa subseção, eles estão a um toque de vocês, na agenda de celular. Ele pode ser baixado tanto no celular, para iPhone e Android, como também no tablet, em qualquer tablet de vocês. Então, é uma forma de vocês se manterem atualizados em relação aos cursos que são oferecidos, não só pela ESA, mas também pelos eventos que a própria subseção oferece. Então, convido todos vocês a baixar o aplicativo. Ele é grátis, não tem custo nenhum, não vai ter nenhum custo, nunca, porque ele foi patrocinado, né? Nós conseguimos um patrocínio da Caixa Econômica Federal e por isso ele está disponível para vocês de forma gratuita. Muito obrigada a todos. Agradecemos às autoridades presentes nesta mesa de abertura e convidamos para que ocupem seus lugares na plateia para ouvirmos os palestrantes. Convido agora o presidente de mesa, doutora Denise de Vaz de Paula Machado. Para palestrar sobre o tema Aspectos Polêmicos do Novo CPC, convidamos o professor Luiz Rodrigues Vambier, advogado, mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor nos cursos de mestrado da Universidade Paranaense Unipar e da Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, e no curso de pós-graduação Lato Sensu da PUC São Paulo, consultor da The American Law Institute, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processal, membro do Instituto Pan-Americano de Direito Processal, árbitro da CAIEP, da Câmara de Arbitragem das Indústrias do Paraná. Convido também a secretária-geral adjunta da OAB Paraná, subseção de Londrina, Renata Cristina de Oliveira Alencar,
e o presidente de mesa, Dr. Agenor Domingos Lovato Cogo Júnior, que será o presidente do tema Execução e o Novo CPC, com o debatedor Sandro Gilbert Martins, o Dr. Sandro Gilbert Martins, advogado, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, professor de Direito Processual Civil de graduação e pós-graduação no Paraná e em outros estados, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, e do Instituto dos Advogados do Paraná, IAP. Também é conselheiro estadual da OAB Paraná desde 2007, além de autor de vários artigos e obras. Convido agora, neste momento, o palestrante Dr. Luiz Rodrigues Vambier para a palestra Aspectos Polêmicos do Novo CPC. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar. Eu juro que eu não vou mexer nessa aparelhagem toda que está aqui, não se preocupe. Eu só posso chutar alguma coisa, mas mais que isso não. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a gentileza do convite que me foi formulado pela doutora Rogéria Dotti. Eu lembro que quando ela falou comigo, disse: Rogéria, pedido seu é ordem. Então cá estamos, cumprindo ordens. Um gentil convite que muito me honrou, porque me possibilitou, além de participar mais de perto da ESA, cujos trabalhos eu, sou sincero, admiro demais, eu acho muito relevantes e muito importantes, e sei que hoje a Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Paraná é referência nacional. Eu ouço isso fora do Paraná, o que é muito bom. E me possibilitou também voltar a Londrina. Eu fui aluno do programa de mestrado da Universidade Estadual de Londrina, colega da Denise, colega de turma da Denise, e foi aqui, de fato, nesse programa de mestrado que eu poderia dizer com toda franqueza, mudei a minha vida. O programa foi extraordinário, a turma extraordinária, com debates do mais elevado nível, duros de acompanhar, mas de fato foi uma experiência assim encantadora sobre todos os aspectos. Eu cumprimento ao Dr. Arthur Giancastelli, meu querido amigo, que me proporcionou há pouco tempo aqui em Londrina a possibilidade de mostrar os meus livros, fazer uma pequena tarde de autógrafo. Eu te agradeço muito. Eu cumprimento a doutora Vânia, eu cumprimento a doutora Renata e cumprimento muito especialmente, além da Rogéria, o Sandro. Eu acompanhei, posso dizer isso, Sandro, a trajetória do Sandro, desde os primeiros cursos de que ele participou, cursos de extensão. E me chamava a atenção a clareza, a franqueza, a disposição com que o Sandro discutia questões mais complexas possíveis. Naqueles primeiros cursos, Sandro, você ainda não era professor, você era oficial, era militar.
Mas naquele momento eu percebi eu lembro que você foi sorteado com uma coleção da Revista de Processo. E eu lembro de ter comentado logo depois do sorteio que não podia ter sido melhor o destinatário daquela coleção. Certamente ninguém faria tão bom proveito como você fez. Então, Sandro, de público, já te disse isso reservadamente, mas te falo de público, tenha o registro da minha admiração. Em 2009, 2008, lá no Ladror Tivita, lembra quando foi? 2008, né? Houve um congresso pequeno, 40 professores mais ou menos, para se discutir se deveríamos ou não, na verdade era para fazer um balanço daquelas reformas pontuais, homeopáticas, porque tinha passado o Código de Processo Civil. Foi boa, não foi boa? Foi boa, não foi boa? Foi boa, não foi boa? Reforma, etc, etc. E a conclusão foi a seguinte: e agora? O que fazemos? Continuamos reformando o código aos pedaços, homeopaticamente, ou partimos para um novo código? Aquela discussão morreu, ficou pelo menos adormecida durante um certo tempo, e logo em seguida, 1 ano, 2 anos depois, por iniciativa do então presidente do Senado da República, senador José Sarney, foi nomeada uma comissão para propor, para elaborar, uma comissão de juristas, para elaborar um projeto de um novo Código de Processo Civil. O Senado teria condições de fazer isso sozinho, sem a participação de ninguém, mas acabou preferindo fazer isso com a participação de um grupo de professores representativo das mais diversas escolas do direito processual. E nasceu então o projeto que foi aprovado, discutido e aprovado no Senado, depois de 42 audiências públicas para ouvir sugestões. Ele foi escrito, aprovado no Senado e desde 2011 tramitava até um mês atrás na Câmara dos Deputados, onde foi finalmente aprovado com muitas alterações. Volta agora ao Senado para que o Senado analise como casa de origem, lembram do processo bicameral, processo legislativo bicameral. Então, como casa de origem do projeto, ele deverá analisar as alterações feitas no projeto original pela Câmara dos Deputados. Eu lembro que na audiência pública realizada em Curitiba, alguns professores nossos, paranaenses, infelizmente, tinham como grande bandeira o seguinte: não deve ter projeto. O Rogério estava lá, lembra disso. Não deve ter projeto. É um absurdo ter um projeto, não precisa ter um código. Eu penso que é mais ou menos como discutir com o porteiro do prédio porque subiu o IPTU. Quer dizer, a comissão não estava ali porque teve a ideia de fazer um projeto. A comissão estava ali ouvindo porque teve uma missão de fazer um projeto. A decisão política não foi da comissão. A decisão política foi da mesa do Senado. Portanto, discutir com a comissão se tinha que ter código ou não tinha que ter código é um atraso de vida. Melhor teria sido que esse grupo de valorosos professores encarquilhados fosse a Brasília discutir com o senador José Sarney e não com os membros da comissão. Mas, enfim, nós temos críticos de plantão sempre e, infelizmente, nem sempre com boa fé. Falo porque testemunhei esses episódios assim, lamentáveis, e vejam que tristeza, a única audiência pública das 42 realizadas em que poucas propostas foram levadas. Rogério levou propostas, Talamini levou propostas, Malachini levou propostas. Os demais professores criticaram a ideia. Alguns levaram, outros criticaram a ideia. Muito bem. Temos um projeto de código. E eu procurei destacar alguns temas que me pareceram polêmicos ou interessantes. Interessantes para quem, cara pálida? Para os advogados. Especialmente porque despertaram uma certa ira de alguns setores, infelizmente, pouco informados, muitas vezes, sobre a atividade da advocacia. Um dos primeiros temas que eu me permiti separar e trazer para cá
foi o do contraditório. Todos lembram, os estudantes lembram, do princípio do contraditório, que é um dos pilares da democracia. Da democracia como um todo, mas também, especialmente, da democracia que está dentro do processo. Daquilo que faz parte do processo no Estado de Direito, que é a possibilidade de contraposição das partes às alegações da outra parte. Se estabeleceu, durante um certo tempo entre nós, a regra de que nas matérias de ordem pública, isto é, aquelas matérias que em regra podem ser decididas pelo juiz de ofício, independentemente de manifestação das partes, de provocação das partes, e em relação às quais não se opera o fenômeno da preclusão, como regra, se estabeleceu que o juiz poderia então decidir matérias de ordem pública com decisões surpresa para as partes, gerando depois eventual inconformismo retratado no episódio, nos movimentos, nos fenômenos recursais. O projeto traz uma regra que diz o seguinte, que mesmo que se trate de matéria apreciável, artigo 10, de matéria apreciável de ofício, o juiz não poderá decidir sem que tenha oportunizado manifestação das partes. Críticas. Eu vou procurar trazer a crítica e a vantagem, segundo as diversas opiniões. Vantagem, prestigia o contraditório, portanto prestigia o Estado de Direito. Crítica, vai fazer com que o processo demore mais, porque haverá provavelmente mais um prazo para a manifestação das partes, etc. Qual a contraposição, o contraponto que se pode fazer a essa crítica? É muito simples. Se houver contraditório, teoricamente, a quantidade de recursos que incidirá, que será manejada contra essa decisão será menor, pelo menos teoricamente, porque as partes não terão nessa decisão o efeito surpresa, que é o grande gerador de boa parte dos recursos. Outro dispositivo, ele consegue ser talvez o mais polêmico e é muito simples, é o artigo 12, que diz que os órgãos jurisdicionais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para a prolação de sentença ou de acórdão. De um modo geral, pela sua direção, pelo menos, a AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, se manifestou nas diversas instâncias, no Senado e na Câmara, contra esse dispositivo, entendendo que esse dispositivo seria um facilitador da demora, porque prenderia o juiz a uma decisão que ele poderia prolatar com mais facilidade em processos de menor complexidade ou relevância. Há, evidentemente, um parágrafo segundo nesse dispositivo que diz quais as decisões que estão excluídas do caput. Decisões proferidas em audiência, julgamento de processo em bloco para aplicação de tese firmada em caso de julgamento de casos repetitivos, aquele julgamento por amostragem do 543, e assim por diante. Então, me parece que é um facilitador para a organização do sistema. Eu vou explicar o que eu entendo por isso. Nós, nas faculdades de Direito, nós não aprendemos a fazer a gestão do processo. Nós aprendemos a trabalhar com o direito e, eventualmente, com o processo. Certamente, com o processo, os alunos da UEL, que têm excelentes professores de processo civil, por exemplo, que eu conheço. Mas nós não sabemos fazer a gestão disso. O juiz não é formado para a gestão nem do fórum, nem do processo. O advogado não é formado para a gestão nem do escritório, nem do processo. E nós aí encontramos uma história que certamente a maioria de vocês já ouviu de alguém. Eu aposto, embora não seja chegado em jogo, mas aposto, que alguém já ouviu a seguinte frase: o processo da minha avó durou 20 anos. Ou da tia, ou do tio, ou do vizinho, ou da vizinha.
E o sujeito conta assim com detalhes essa história, porque aí, porque o advogado, porque o juiz, porque a conclusão, porque estava concluso, enfim. Mas há de fato episódios assim. Hoje mesmo eu estava na fila do embarque no aeroporto de Curitiba, e um sujeito que estava atrás de mim, conversando com outro, eu estava sem fazer nada, fiquei escutando a conversa alheia. E ele dizia: rapaz, faz 20 anos que aquele negócio está circulando sem decisão. Aí eu me virei e falei: é um processo? É um processo. Agora, será que isso é regra? Não é. Não é, é exceção. Mas nós no Brasil, até talvez como um fenômeno, como uma expressão do fenômeno daquilo que o grande Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata, nós nos acostumamos a enxergar os defeitos do sistema e não enxergamos as virtudes do sistema. Será que todos os processos duram 20 anos? Não. Eu falava há poucos dias com o desembargador e professor de processo civil Alexandre Freitas Câmara sobre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que já foi considerado caótico. Hoje o julgamento de uma apelação leva em média 82 dias úteis. É fantástico, é muito bom. Nós estamos tratando de um grande tribunal complexo com 82 dias úteis. Ah, mas devia ser instantâneo. Mas não é, instantâneo é só em filme americano, de má qualidade. Inclusive, na vida real as coisas não são instantâneas, as coisas exigem tempo, inclusive tempo de maturação do julgador. E nós ainda temos um problema extra no Brasil, porque nós temos a burocracia que nos atormenta. Nós gostamos de certidões, de coisas complexas, de carimbos, de coisas que infernizem a vida de todos. Eu vi esses dias, eu recebi uma chargezinha muito interessante de um sujeito que trabalha atrás de um balcão. Chega um casal, é uma repartição qualquer dessas burocráticas, chega um casal e o fulano diz assim: pois não, em que posso atrapalhá-los hoje? Quer dizer, nós temos um pouco essa mentalidade burocrática que nós herdamos dos nossos ancestrais, dos nossos colonizadores, e nós turbinamos essa mentalidade. Não é? Nós turbinamos, nós exigimos certidão para tudo. O papo da boa-fé não rola. Quer dizer, a conversa baseada no princípio da boa-fé entre nós não acontece. Nem nas relações interpessoais, quanto menos nas relações jurídicas. Quanto menos nas relações jurídicas. Eu tenho que provar com um monte de certidões. Pode até ser falsa a certidão, mas eu tenho que provar com um monte de certidões. Eu preciso me certificar. Um dado curioso: entre o pedido de vistas, eu fiz essa pesquisa em 10 tribunais, STJ e 9 tribunais estaduais. Entre o pedido de vistas e a chegada do processo dos autos físicos na mão daquele que pediu vistas, intermedia um período de cerca de 8 dias, com 16 certidões. 8 certidões de ida e 8 certidões de volta. A primeira certidão é: certifico que, em razão de que houve pedido de vista, ponto. Segunda certidão: em razão de pedido de vista foi retirado de pauta, ponto. Terceira certidão: em razão do pedido de vista foi retirado de pauta e foi encaminhado para a secretaria da turma, ponto. Foi recebido na secretaria da turma em razão do pedido de vista que determinou a retirada de pauta, ponto. Aí tem uma outra certidão: certifico que encaminhei para o gabinete daquele que pediu vista. E aí tem lá a certidão de recepção. E depois tem a volta. Isso tem que voltar, esse processo, de alguma maneira, para a secretaria. Então nós nos cercamos de garantias que são, no fundo, talvez até inidôneas, talvez até garantias que servem para aplacar a nossa ira, mas que não garantem coisa nenhuma, né? Não garantem eficiência, pelo menos, não garantem solidez do Estado brasileiro. Isso acontece em todos os setores, infelizmente, inclusive no setor privado. A burocracia privada, às vezes, é pior que a burocracia pública. Então, talvez o julgamento por ordem cronológica possa pôr fim a esses casos eventuais do processo da vovó do fulano, que durou 20 anos. Porque, tendo que entrar numa fila, e diz o parágrafo 1º que a lista de processos aptos a julgamento estará permanentemente disponível a uma consulta pública, inclusive na internet, isso poderá ajudar um pouco nessa nossa saga contra a burocracia e contra essas dificuldades todas que nós temos. Uma outra regra muito interessante está no artigo. Eu peguei 20 regras, se eu conseguir falar 10, tá bom.
De 10 está bom. O artigo 64 do projeto, parágrafo 3º, traz uma regra que é a chamada traslatio judice. Com ela, evita-se que uma decisão judicial dada por um juiz incompetente deixe de produzir efeitos. Isso é muito útil, especialmente na tutela de urgência ou na tutela de evidência. É muito interessante. Diz o parágrafo 3º que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. Em relação a isso, não há críticas mais veementes. O artigo 138 traz para o sistema definitivamente, não só para os tribunais superiores, para os recursos de estrito direito, especialmente para o julgamento objetivo, no controle de constitucionalidade, etc., traz, mesmo para o primeiro grau, a figura do amicus curiae, daquele que, textualmente, seria o amigo do juiz, o amigo do juízo, o colaborador do juízo, aquele técnico ou aquela entidade técnica, imagine uma organização não governamental, um instituto de estudos, etc., que pode subsidiar o juiz com informações a respeito daquele determinado fato que embasa o processo. O artigo 191 traz, no meu modo de ver, uma pequena revolução. É um artigo que quebra um paradigma, porque ele diz o seguinte, que as partes que forem capazes, se se tratar de causa que verse direitos que admitam autocomposição, não precisa necessariamente ser direito disponível, basta, mesmo no indisponível, permitir autocomposição, poderão estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, e poderão convencionar regras processuais como ônus, poderes, faculdades e deveres, antes ou depois do processo. Significa que as partes poderão contratar o seu processo para o futuro, se ele houver. É muito interessante. A crítica diz que isso aqui é a privatização do procedimento. Acho uma crítica assim fraca, é a minha opinião. Me parece bem interessante que se possa convencionar regras de procedimento para criar novas modalidades de procedimentos especiais. Porque como que funciona a questão procedimental? Lembrando na cabeça de todos, nós temos o procedimento ordinário, que esse nome vai ser abandonado porque tem cara de ser pejorativo, então vai ser, né, ordinário, fulano é ordinário. Os mais novos não sabem nem o que é isso, mas no passado, quando se queria xingar um sujeito, se chamava o sujeito de ordinário. Então, é quase um cafajeste, né? Nós temos o procedimento ordinário, que vai se chamar comum, o procedimento sumário, aquilo que se convencionou chamar de sumaríssimo, que é o procedimento comum dos juizados especiais cíveis, e os procedimentos especiais, que são fruto de opção legislativa. O legislador, num determinado momento, disse: possessória é uma matéria importante para ser tratada do ponto de vista, inclusive, procedimental, por exemplo, e elegeu as possessórias como capazes de suportar um procedimento especial, criando, portanto, para elas um procedimento específico. Eu diria que aqui as partes poderão criar procedimentos especiais dependendo, acho que mexi no seu computador, dependendo espero que não apareça nada indevido, só isso. É bom desligar? Será para evitar? Vocês vão ficar curiosos agora, né? Criar então procedimentos que sejam pertinentes ao tipo, à espécie de direito material que está sendo discutida, o que me parece muito interessante. Diz o parágrafo 1º que as partes e o juiz podem fixar calendário para os atos processuais, podem fixar uma pauta temporal para o procedimento, e esses prazos serão vinculativos, tanto para as partes quanto para o juiz. Me parece que esse aqui é um artigo do jogo do ganha-ganha. Todos ganham. Ninguém sai perdendo. A parte sai ganhando, o procedimento, o processo em si sai ganhando, porque vai tratar com mais especificidade de um tema específico à luz do direito material e à luz do interesse das partes. E, evidentemente, o magistrado ficará provavelmente muito mais confortável. O grande problema de todo advogado
e daqueles que pretendem um dia ser advogados atendem pelo nome de prazo. Esse é o grande tormento. Cumpriu o prazo? Aí você chega no final da tarde e os prazos? Sempre é um assunto terrível. Cumpriu o prazo, não cumpriu o prazo, vai cumprir o prazo. É um assunto dolorido para todos nós. Os prazos são necessários. Eles fazem parte da ideia de procedimento, essa ideia de sequência de atos que se realizam no tempo. E há duas regras muito interessantes trazidas agora, também quebrando paradigmas do sistema, me parece, a respeito das quais eu vou falar ligeiramente. A primeira delas é do artigo 219, eu inverti um pouco a ordem, depois eu falo do 218, do 219, que diz que na contagem do prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Isso aqui foi uma reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, da OAB, que entendeu que boa parte dos escritórios de advocacia no país, a maior parte, a grande maioria, são escritórios pequenos, compostos por 2, 3 advogados. São escritórios familiares, de alguma maneira. São sócios, marido e mulher, são sócios pai ou mãe e filhos e filhas, etc. E o cumprimento de prazos acaba sendo um facilitador de encrencas, inclusive familiares. Porque é verdade, porque um prazo de 5 dias, cuja publicação cai na quarta, conta a quinta, conta a sexta, conta a sábado, conta domingo, conta a segunda, acabou o prazo. A ideia então é que só conta em dias úteis. Alguns professores, etc., estão criticando, dizendo que isso vai romper a necessidade, ou vai violentar a necessidade de que o processo seja célere. Eu não falaria, porque seria ofensivo, que isso é cinismo. Eu diria que isso é falta de leitura do sistema. Porque, na verdade, se o processo brasileiro demora, se é que demora, nós temos que saber onde demora e não podemos generalizar, já disse isso, mas se é que demora, não é essa a razão da demora. Nós temos problemas cartoriais que eu digo históricos, ligados àquilo que eu já fiz referência, que é a burocracia, que nos atormentam. O problema do processo certamente não será o final de semana que o advogado terá direito, à luz inclusive do princípio da dignidade da pessoa humana, ao descanso. Não me parece que seja uma boa argumentação essa de que tratará esse dispositivo de protelar ainda mais o processo, porque de fato estou convencido que o problema do processo é um problema da demora, da eventual demora do processo, é um problema de gestão e não de meia dúzia de prazos que se intercalem ao longo do procedimento. Uma outra regra interessante é a seguinte, especialmente para os alunos, eu vou ter que contar uma historinha. Os prazos têm um termo acuó, que é o termo de início do prazo. Então, se você tem que contestar uma ação, você vai lá, você vai descobrir qual é o primeiro dia. O dia que tem início, o prazo de 15 dias. E depois tem que saber contar até 15, acabou. Está resolvido o problema. Para recorrer, idem. E há uma corrente, até pouco tempo, majoritária, no Supremo Tribunal Federal, liderada pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de que os recursos interpostos depois do prazo, estamos de acordo, são intempestivos, mas aqueles protocolados antes do início do prazo seriam também intempestivos. Seria uma intempestividade por precocidade na interposição do recurso. Logo que chegou ao Supremo, o ministro Luiz Fux combateu essa posição